Fala, lindeza! Bora lá para o nosso último conteúdo, a terceira parte da aula, sobre como distribuir os seus recursos financeiros dentro da sua empresa. Onde gastar, onde investir, onde poupar, e enfim, assim vamos ver. Então, esse conteúdo ele é uma sequência do primeiro, quando eu falei da postura da mulher dentro do guarda-chuva. Depois eu falei sobre as 5 posturas da mulher empreendedora, da mulher de negócios, né? Aquela que empreende, que é empresária, a comunicadora. Quem mais? Ai, meu Deus. Perdi. Aqui, técnica. Então, as 5 posturas, né, da mulher de negócios: a empresária, a empreendedora, a técnica, a comunicadora e Eva, aquela que escolhe viver a abundância. E aí eu dei um spoiler na aula passada sobre os 3 níveis de crescimento de um negócio. Um crescimento vertical, né? O que a gente precisa ter aqui como base, assim, tipo, ter muita clareza, é que esse crescimento vertical, ele já está acontecendo desde a fundação. Vamos imaginar como que construir um sobrado? Você não decide colocar um degrau acima, um andar acima da sua casa, quando você não estruturou a fundação. A fundação, ela prevê o crescimento vertical. Ele começa na fundação. Então, mesmo você ainda não vendo a grandiosidade do seu negócio, esses 3 níveis de evolução e crescimento vertical, ele já está acontecendo. Entende? Por quê? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem, né? Aqui é a mulher. Peraí, deixa eu fechar isso. Isso. Aqui, ó, os 3 níveis de crescimento vertical de qualquer empresa, o crescimento vertical. Ele cresce aqui no movimento horizontal. Agora que me virou uma chave aqui, eu pensei numa coisa. Se a gente pensar em pirâmides, em pequenas pirâmides, o crescimento vertical é um acumulado de pirâmides que vão se sobrepondo até virar a pirâmide maior. Eu cresço em nível de consciência operacional, tático e estratégico. Por que eu falei, né? Acho que a aula passada eu falei que são 5, mas eu ia me focar em 3. Ou no áudio, agora eu não lembro. Eu falo por aí as coisas, depois eu não lembro onde foi. Por que acontece? Toda empresa vai ter um crescimento num nível, e aí depende do quanto você quer isso para sua empresa e para o seu negócio, tá? Algumas empresas crescem num nível que chega no 5º nível do crescimento, que é quando você já pode, o mercado já vê valor nessa empresa e você já pode vender ela. Você já pode repassar essa empresa. Tem muitos, né? Tem uma pessoa, lembrei desse exemplo aqui, que foi um cara que começou a trabalhar com inseminação artificial de bois, para atender uma demanda do mercado brasileiro. E aí ele começou a ver, lembra aqui, ó, que eu te contei do nível tático e estratégico, ele começou a ver potencial exportação do sêmen, dos óvulos fecundados para fora do país. E ele começou a fazer esse movimento, foi visionário, e ele foi fazendo, Com 10 anos de existência, se eu não me engano foram 10 anos, já tinha gente interessada em comprar o negócio dele. Já tinha empresas interessadas em comprar o negócio dele. Então, são uma evolução que depende muito do seu querer. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu viso ter uma escola, a Escola das Mulheres Livres. O que é essa Escola das Mulheres Livres? Eu estou olhando aqui para o mais, é um transbordar. Eu viso uma metodologia, um passo a passo, uma evolução
evolução contínua e progressiva de uma mulher que se fortalece emocional e financeiramente. Entende? Então, eu tenho essa visão, eu tenho esse olhar, eu desejo isso, eu acredito que isso é factível e possível. Só que qual é o passo além de ter uma escola? Seja ela online, presencial, já pensei que ela seria presencial, depois já pensei que ela seria online, enfim. Eu vejo essa escola, mas qual é o passo seguinte dela? Talvez vender essa metodologia para outras escolas. Talvez isso dê tão certo que outras escolas se interessem pelo método. E eu não preciso me desfazer da minha escola se não replicar o método. Entende? Então, esse negócio, ele não começa lá. Ele começa no movimento operacional, com micropirâmides aqui, pensando de forma tática e estratégica desde a ação que você faz hoje. Entende? Então, você cresce o seu movimento horizontal para depois crescer ele vertical. Você prepara a base, você prepara a fundação. E aí, é nesse movimento que a gente olha a distribuição do recurso dinheiro. É nesse movimento que a gente observa a distribuição do recurso tempo. Quanto tempo eu me divido, eu que sou empresária, MEI, tem 2 colaboradores, alguns parceiros, como que eu divido o meu tempo, minha energia e meu dinheiro, os meus recursos, para poder promover esse negócio, esse crescimento. Deixa eu interromper aqui. Outro exemplo disso, conversando com um amigo que ele tem academia. Ele estava aqui em casa, nós somos muito amigos, né? E aí esse meu amigo contou que ele está com limite, o limite físico, uma academia tem um limite físico, ele está com limite físico quase que na sua totalidade. Tanto que lá ele tem, eu não sei se eu entendi direito, mas é como se fosse períodos de alunos. Por períodos, para não ficar tudo tão convocado e lotado, porque senão ia ficar assim, fila nos aparelhos, né? Tô exagerando aqui. Mas o que eu falei para ele? Já pensou num crescimento vertical? O que é um crescimento vertical para um negócio físico como o dele, por exemplo, uma academia? É ele ter. Tem pessoas que vão lá na academia, beleza, mas às vezes alguém quer ter personal com ele. É ele ter o método dele de personal para ele ensinar os professores que ficam mais tempo lá e ele ter personal dos professores e uma tabela de preço diferenciada para personal com ele. Então, o aluno vai lá e paga, sei lá, vou chutar, R$100 para usar a academia. Tá, mas eu quero ter uma otimização do meu resultado, eu quero ter um personal comigo. Ele, na visão estratégica, ele fala, bom, vou treinar os meus professores, os melhores que eu considero aqui, vou desenvolver essa habilidade neles e vai ter um preço de personal de R$100 a hora. Aí a pessoa fala, não, mas Leandro, eu quero ter personal com você, a hora dele é R$300. Estou chutando. O que isso acontece? Ele tem o faturamento dele fixado, blindado lá na base da mensalidade. Ele tem professores que estão ali executando o operacional. E aí ele já está no tático e no estratégico. A pessoa que chega para ele não é mais aquela iniciante, muitas vezes, sabe? A pessoa que chega para ele já está com uma alta performance melhor, já está buscando um resultado de ajuste fino. De repente é uma competidora de luta de braço ou de, sei lá, do que for. Mas ali ele limita o horário dele e aumenta o valor. Isso é crescimento vertical. Se ele não olha para o crescimento vertical, para um negócio físico que já está com o seu limite de capacidade, ele não vai crescer seu faturamento. Entende? Então, a gente precisa olhar para esses 3 níveis. E aí, como que a gente olha para esses 3 níveis e aplica a distribuição do dinheiro?
Para isso, a gente vai olhar um passinho antes. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo com vocês. A gente vai olhar para esse passo aqui, ó. Aqui entra a distribuição do dinheiro para potencializar e crescer o seu negócio aqui. Você vai olhar para... Eu costumo dizer o seguinte, né? Aprendi isso recentemente. Tudo que você sabe, que você já estudou, que compõe a sua parte técnica, que é aquilo que você usa no seu empreender, já é mais do que o suficiente para você avançar de 2 a 3 degraus, para você duplicar ou triplicar o seu faturamento. Vamos pensar que cada degrau você está multiplicando seu faturamento. Tudo que você tem, se você tomou desses professores, se você tomou esse conhecimento e ainda não aplicou, é exatamente isso que você precisa fazer para alcançar o seu próximo nível de faturamento. Fiz um exercício sistêmico pouco tempo atrás, dentro de um produto da mentora que eu tô com ela agora, né? Mentora de negócios. E aí, ela fez um exercício que eu vou inclusive propor aqui para você. Faça uma lista desde o momento que você decidiu fazer o que você faz. Quantos cursos e quais foram eles para você ter o conhecimento que você tem hoje? E olhe profundamente para cada um desses cursos. E é isso, ela não colocou no exercício, eu vou falar como eu fiz e que eu proponho aqui para você. Anota na frente. Gente, eu fiz assim, ó. Não tá aqui, né? No caderno. Ó. Vamos imaginar que aqui é cada curso que eu fiz. Você vai anotar aqui na frente de cada um deles. E eu fiz assim, exatamente como eu tô te falando. Lista os cursos e na frente de cada um deles coloca um ensinamento que você tomou daquele professor. Resgata isso da sua memória. Estimula a sua memória a buscar esse conhecimento. Você sabe o que aconteceu comigo nesse exercício? Eu não lembrava de um ensinamento de muitos dos meus professores. Aí, qual foi o exercício que ela deu de continuidade? Isso foi um upgrade que eu dei para o exercício, tá? Qual foi o ponto que ela fez depois? Agora você olha do que desses conhecimentos, desses conteúdos ainda estão ativos, ainda tem na plataforma disponível ou não está disponível. Se despeça daqueles que já foram, honra aqueles que vieram antes, honra com honraria mesmo, com gratidão a sua oportunidade de ter tomado daquela fonte e tome a decisão de quais que ainda estão em aberto você vai retomar, que você vai sentar na postura de aluna e tomar posse genuinamente desse conhecimento. Gente, quando eu fiz essa lista, quando eu olhei para verdadeiramente qual desses vai me ajudar para o meu momento atual, restaram 3 da lista infinita de cursos que eu tinha. Restaram 3. E aí ela ensina a fazer um programa de aulas que você vai acessar aquele conteúdo e vai colocar em prática o conhecimento. Aquele resultado que você está esperando, que você acha que não é bom o suficiente, que você ainda quer aprimorar mais alguma coisa, responda sinceramente para você se você precisa de verdade. Se você já aplicou todo o conhecimento que você tomou de cada professor que você passou. Entende? Então, aqui na parte técnica, eu diria que você não precisa investir mais nenhum real. Nenhum real. Tá? Então, aqui, parte técnica. O que significa a parte técnica? Aonde ela impacta? Ela impacta aqui no seu operacional, porque é aquilo que você faz. Então, se a gente parar para pensar, dentro do ponto operacional, você vai precisar investir dinheiro aqui
quando você precisar melhorar a sua qualidade de atendimento. Dentro do operacional, vou dar um exemplo pessoal meu, né? Dentro do operacional, o que eu fiz para melhorar a minha produtividade lá na confeitaria quando eu tinha bolo? Eu não tinha grana para comprar uma planetária nova. Dentro do operacional, eu comprei globo, batedor globo, de batedeira planetária, que é aquele aramado. Comprei tigelas extras, comprei raquete nova. Raquete também é um batedor em formato de triângulo. Eu comprei os utensílios. Esse foi o destino do dinheiro. Para onde que eu destino o dinheiro? Aí você olha para o nível de produtividade que você precisa alcançar com o conhecimento que você tem. Aí eu fiz esse exercício, fiz esse movimento de investir o dinheiro para melhorar a minha produtividade no nível operacional. Eu contei para vocês qual foi outro investimento que eu fiz para eu sair do operacional, porque minha hora fica cara no operacional. Eu saio, quais são as partes operacionais do meu negócio que eu posso delegar? Aí eu penso na parte tática. Bom, então, agora para eu subir de nível no meu negócio, em partes dele que eu preciso pensar como uma empresária, que eu preciso desenvolver novos produtos, que eu preciso fazer novos clientes, eu preciso ter alguém operando esse negócio. Então, eu investi dinheiro em mão de obra. A Maria, que vinha lavar minhas louças, o Ney, que ia entregar meus bolos e doces, e o meu estagiário. Inclusive, a Larissa ganhava, porque a Larissa também trabalhava lá. Quando eles estavam lá, eu podia sair. A Larissa sabia anotar os pedidos, a Larissa já sabia como negociar, de fazer a reserva da entrada. A Larissa já sabia, então eu podia largar tranquilamente e buscar novos clientes na parte o quê? Tática. Então aqui é a parte que eu me e aqui, ó, aqui é a parte tática, eu precisei investir em o meu tempo, não foi nem dinheiro, foi o meu tempo em cursos no Sebrae para poder aprender um pouco mais dessa parte tática. Aí em quem que eu tenho que investir? Na postura empresária. Você tem que olhar para essa postura empresária e ver, eu tô me permitindo. E ó, vamos falar aqui, a empresária nem sempre ela precisa de dinheiro investido nela. Ela precisa muito mais de tempo. A empresária é aquela mulher, a empresária empreendedora, né? A empreendedora é a mulher criativa que vê soluções novas para problemas velhos. Os problemas já existem e todos estão aí. Uma repetição de problema. A questão é que você vai pensar numa solução que ainda não tem, que ainda não tem a eficácia do resultado. O que essas duas precisam? Aí você pensa numa solução. A empresária, ela pensa na monetização desse negócio, desse produto. Elas precisam de tempo, de descanso para a cabeça. Elas precisam de tempo, tá com a energia mais condensada para isso, sem estar pensando em 10 mil coisas. Então, muito mais do que empreender dinheiro, aqui na empresária e na empreendedora, você vai precisar empreender energia e tempo. Isso é diretamente impactado pelo guarda-chuva das funções. Por isso que eu fiz essa sequência. Muitas vezes, quando a gente está na dúvida de onde aplicar o nosso dinheiro, pode olhar. A gente está sobrecarregada. A gente está buscando ainda uma recompensa, uma compensação de algo. Outro lugar que a gente investe nosso dinheiro, no marketing. A sua postura comunicadora no marketing. Para que serve o marketing? Aqui, vai olhar para o ponto estratégico.
vai olhar para o ponto estratégico. Qual é a minha maior dificuldade com esse digital? É olhar para o ponto estratégico de cada post. Por isso que eu pago uma mentoria. E eu tenho uma puta dificuldade com isso. Mas eu não posso me paralisar. Eu investi meu dinheiro numa mentora para poder melhorar a minha parte estratégica. Entende? Aí ela fala assim, né? A minha mentora fala lá, turbina esse post. Aí eu turbinei um post lá que ela tinha recomendado. Resultado péssimo. Péssimo. Se eu for olhar do ponto de vista financeiro. Mas o resultado da experimentação foi ótimo. Quando eu olho, ontem, estou gravando essa aula, hoje é quinta-feira, dia 7 de março. Ops. Quinta-feira, 7 de março. É o dia que eu estou gravando essa aula. Por quê? Segunda-feira eu não vou estar aqui. Segunda-feira eu vou estar num outro movimento e eu vou deixar essa aula disponível para vocês. Para não furar segunda-feira, né? Compromisso é compromisso. E por que eu estou contando isso para vocês? Ah, a mentora. E aí, ontem eu fui turbinar um post. Então, lá, eu pensando na forma estratégica, eu fiz um post voltado para o Dia das Mulheres, com uma oferta no final, um combo especial para o Dia das Mulheres. E aí, eu fui lá tentar turbinar o post. Aí, o próprio Instagram me deu uma mensagem. Esse anúncio vai ter melhor performance se você fizer pela ferramenta de gerenciamento de anúncios. Eu não consegui fazer. Não pelo celular. Me senti o quê? Necessitada de uma mão de obra especializada. Será que eu preciso pagar para alguém fazer um gerenciador de anúncio para mim? Será que eu preciso, como que eu vou aprender, qual o tempo que eu vou demorar, qual o tempo que eu vou investir para poder fazer um anúncio pelo gerenciador de anúncio, que tem uma abrangência maior, detalhes maior, o negócio não é simples. Entende? Aí eu começo a prestar atenção quais são os investimentos que eu preciso fazer em cada nível do meu negócio para melhorar o meu próximo passo dentro do meu negócio. Diante dessa minha dificuldade de ontem, eu vi uma necessidade de saber mais coisas estratégicas conciliadas com o operacional. Se eu demorar para turbinar esse post, não vai mais fazer sentido. Ou eu vou ter que mudar e prorrogar a data dele. Eu tinha colocado uma validade do combo. Entende? Então, onde que eu coloco o meu dinheiro? Onde você coloca o seu dinheiro, o dinheiro do seu negócio? Você vai ver para qual ponto da sua pirâmide você precisa para crescer e evoluir para o próximo nível da pirâmide. Eu preciso melhorar meu operacional? É aqui que eu preciso. Hoje, minha gente, eu vou falar, eu fico enlouquecida com essas coisas que aparecem para mim no Instagram. Hoje apareceu um aplicativo para mim, um patrocinado, né, um anúncio de um aplicativo que você coloca lá as ideias que você tem, você alimenta com a inteligência artificial que você faz, coloca as ideias que você tem de produto e essa inteligência artificial gera um posts com legenda, com hashtags, só para você baixar, fazer lá suas adaptações e postar. Pensa quanto que isso economiza do tempo de você fazer post por post no seu negócio, para quem está se posicionando no digital. Eu fiquei enlouquecida. Fiquei enlouquecida. Uma mensalidade de R$ 24. Mas eu respirei. Vou respirar fundo. Não é pelos R$ 24. Não é a busca do RECzinho, mas é entender a real necessidade. A real necessidade. Tinha uma outra mentora
a Ale Camilo, que ela falava assim: quando que é hora de você contratar a mão de obra? Quando que é hora de você pagar para alguém fazer algo? Quando você já está fazendo, você sabe fazer. Isso está tomando o seu tempo, então você terceiriza, porque aí você vai saber delegar, você vai saber falar quais são as suas exigências mínimas, quais negociações que você precisa fazer. Então, é a gente olhar para a distribuição do nosso tempo, inclusive falei na live hoje, né? Quinta-feira a gente está falando isso, na live de quinta-feira, sobre a distribuição do tempo para planejamento, para cliente, para faturamento. Quanto tempo a gente perde de verdade para organizar o faturamento da nossa empresa? Se a gente olhar para ele todo santo dia, a gente já ajusta, já lança entrada, saída ali, ó, rapidão. Demora mais quando compra matéria-prima, por exemplo, para boleiras, para a Lena, que tem saboaria. Mas se a gente olhar a fundo, a gente gasta muito pouco tempo para deixar as finanças em dia, em ordem. A gente demora mais para avaliar, entende? Mas para deixar em dia, é no dia. Aí você determina, eu preciso investir dinheiro para turbinar o meu negócio onde? No pilar operacional, no pilar tático ou no pilar estratégico? Eu estou pensando em não renovar essa mentoria, por exemplo, que eu paguei. Estou pensando em não renovar. É um pilar estratégico, entende? Então, essas coisas, onde colocar o dinheiro, você vai pensar em onde eu preciso investir para o meu negócio crescer, para ele alcançar o próximo nível. Será que eu preciso? Outro dia eu contei para vocês, né? Ou não foi para vocês? Acho que não foi para vocês, não. Foi para live, foi para Laiane. Tinha 2 vídeos. Ou foi para vocês? Ah, não lembro. Tinha 2 vídeos que eu queria colocar lá no canal, no Frutos em Potencial, no grupo VIP. Que era a votação que vocês fizeram para poder ter um conteúdo degustação do workshop, né? O que eu ensinei lá que faria mais sentido eu trazer a público para vocês? E aí vocês votaram lá em como calcular a hora de trabalho. Então eu peguei a aula da hora de trabalho, que não são só aquelas 2, né? Eu peguei o que é essencial do contexto, acho que foram 6 blocos de aula disso. E aí eu peguei o contexto lá mais essencial e fui fazer o recorte e fazer no CapCut e fazer edição do vídeo para poder colocar para vocês. Eu gastei quase que um dia inteiro. Aí anotei aqui no meu radar: editar vídeo não é uma habilidade natural para mim. Editar videozinho do Reels no CapCut no meu celular, para mim já é mais fluido. Não demoro mais tantas horas. Mas ficar um dia inteiro editando 2 vídeos, um que ficou com 7 minutos, outro ficou com 20, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Entende? É o ponto de eu olhar para esse ponto operacional do meu negócio e pensar em quem eu posso contratar de mão de obra para poder fazer isso com mais agilidade. Então, onde distribuir seu dinheiro vai depender de você estar com aquela postura muito bem ativada dentro das suas 5 funções, tá? Vamos avançar. Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você faça uma avaliação do seu negócio. Quero que você pense o quem, o quanto custa e o quando. Então, hoje, dentro de cada um dos pilares, estratégico, tático, operacional. Aqui, ó, quem?
Eu faço tudo. Produzo, embalo, compro matéria-prima, lavo a louça, edito vídeos, post. Eu faço tudo. O tático entra planejamento, plataformas, precificação, financeiro, marketing. Também sou eu que faço, mas tenha clareza do quais são as ações nesse nível da sua pirâmide do tático que você faz hoje. Ou quem pode fazer para você. Quem pode fazer, não. Quem faz hoje para você, quanto custa e quando. E o estratégico? Eu estruturo as aulas, aprofundamento técnico eu busco, decido as ações para cada mês. Eu faço isso com a ajuda da minha mentora. Quem me ajuda? Nayane Lopes. Quanto custa? R$ 4.500 a mentoria, tá? Então, você vai olhar para cada ponto. Quem, quanto custa e quando. Aqui. E aí você vai pensar no seu negócio daqui um ano, por exemplo. Eu coloquei em um ano. Operacional, eu quero ter um editor de vídeo, alguém que lave a louça, que compre os insumos e que cuide da agenda. No caso da unha, de manicures, no caso de cabeleireiros, no caso de quem toma nota das encomendas, enfim, tá? No ponto tático, o financeiro. Depois eu explico essas 5 ações básicas do financeiro. Contas a pagar, contas a receber, cobrar, lançar né, as coisas do cartão de crédito, essas coisas, e fazer conciliação bancária. Isso são 5 ações mínimas do financeiro, né? Eu quero que alguém faça isso para mim, que possa olhar a plataforma. Eu quero responder, mas eu quero que alguém se preocupe em pegar as aulas se precisar editar e subir para a plataforma. Marketing, eu quero um time comercial que tem esse contato 1 a 1, direto com os clientes. Eu quero ter uma escola, não vai dar para eu atender todo mundo, entende? Então, aqui, ó, faça pós-venda, faça pré-venda, que entenda a necessidade do meu cliente. Eu gostaria de ter um time comercial. E no ponto estratégico, eu quero participar de mentoria de negócios, aprender novas habilidades. Eu quero ter um gestor de planejamento, de projetos, para me ajudar a pensar no que é melhor ser primeiro. Alguém que pensa estrategicamente de fora do meu negócio. Então, eu quero que você pense quem, quanto custa e quando. Quem, quanto custa e quando hoje para você manter suas coisas em ordem, e quem, quanto custa e quando você quer tirar a mão disso e pagar para alguém fazer. Aí você vai saber onde colocar o seu dinheiro, tá? E aí a gente vai olhar para o progresso com o PPR. O que é o PPR? Projetos, processos e resultados. Aqui eu ia colocar a foto de um frango. Você precisa ter sua lista de projetos. A gente falou da lista de... Acho que, inclusive, esse é o mão na massa. Deixa eu ver aqui. Ops. Você precisa ter uma lista de projetos. A gente fez a lista das rotinas, lembra? Para onde sua rotina estava te levando? Então, agora, você precisa ter uma lista dos projetos para cada uma dessas áreas. Eu estou com um projeto de fazer live 2 vezes na semana, terça e quinta. Coloquei isso na minha... Eu vou gravar, né? Já falei que eu ia gravar e não gravei ainda. Uma aula de como usar o Google Agenda. Então, lá vai estar. Você vai fazer uma lista de projeto. O projeto não vai para a agenda. Você tem a sua lista de projeto definindo quem, quando e onde. Quem, quanto custa e onde que isso vai acontecer, em qual nível da sua pirâmide. Então, você tem uma lista dos projetos, né? Falei certo? Quem, quando. Quem, quanto custa e quando, né? Quem, quanto custa e quando.
Então, o projeto, lista de projeto tático, estratégico, operacional. Quem? Quanto custa? Quando? Eu preciso de treinamento ou eu vou contratar? Quanto custa? Quando que isso vai acontecer? Então, você vai ter uma lista de projetos. Lista de projetos. Aí você vai olhar para qual desses projetos precisam ser implementados agora para você poder alcançar o próximo nível. Eu dei o exemplo aqui da edição do vídeo. Editar vídeo para mim é desafiador. Então, se eu preciso otimizar o meu tempo, será que eu preciso investir agora no editor de vídeo? Para melhorar o meu processo operacional? Então, eu preciso começar a saber quais são as ações, as tarefas que vão entrar na minha rotina como um processo para eu alcançar aquele resultado. Então, eu preciso conversar com editores de vídeo, eu preciso conversar, ter noção dos valores que eles cobram, se é por vídeo, se é por hora, se é por recorte, se é por infinitas. Conversar com o Marcel, de repente ele topa editar os vídeos, como ele estava fazendo antes, que ele também se sente cansado com isso. Mas olhar para esse ponto, aí eu vou tomar a decisão de onde investir. Será que eu sigo investindo meu tempo em editar vídeo e invisto um dinheiro lá naquele aplicativo de produção de post? Lá eu já sei que são R$ 24 por mês. Entende aqui como que você toma a decisão dentro do ponto do dinheiro, da distribuição do dinheiro dentro do crescimento do nível da sua pirâmide? Operacional, tático, estratégico. Para isso, a gente precisa estar com a nossa postura muito bem ativada, com o guarda-chuva em ordem. Para justamente a gente saber, ter discernimento, ter sabedoria na hora de escolher onde empregar o nosso rico dinheirinho. Não, a gente não sabe para que esse dinheiro serve e acaba torrando ele de uma forma indiscriminada. É o que eu estou me relacionando. Será que eu preciso renovar essa mentoria? Será que eu estou tomando o suficiente desta fonte? Assim como eu preciso retomar aquelas fontes? Entende? Então, esse é o movimento da gente ter discernimento, sabedoria, para definir em que ponto da minha pirâmide eu vou colocar o dinheiro do meu negócio. E eu só estou falando aqui do dinheiro do seu negócio. Não é do dinheiro pessoal. Não é do dinheiro pessoal. Quem assistiu o workshop sabe. Existem 5 envelopes da vida pessoal, existem 5 envelopes da vida financeira, do seu CNPJ. Você, a sua vida pessoal, é um envelope. A sua mão de obra é o único envelope exclusivo. Se você aprendeu aí a calcular a sua hora de trabalho, a sua hora de trabalho, do envelope hora de trabalho, é o que sai para a manutenção da sua vida. Os outros 4 envelopes é investido no próprio negócio. Como? Decidindo em qual pilar que eu preciso crescer. Se é o operacional, o tático ou estratégico. Tá bom? Eu vou deixar essa aula aqui disponível, gravada, avisando que na próxima segunda do dia 18 também vai ser gravada, porque eu vou estar numa imersão do Sebrae para crescimento profissional. Estou indo buscar novos conhecimentos para trazer mais conhecimentos para vocês. E aí, essas 2 segunda-feiras eu vou estar comprometida e por isso eu vou deixar a aula gravada. Então, a gente se vê só, deixa eu ver aqui no calendário, dia 25, ao vivo, dia 25, no Zoom, que a gente se vê. Dia 11, dia 18, aulas gravadas disponíveis aqui para você. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Se você quer saber mais do workshop,
Tem o link aqui embaixo na descrição. Quer saber do grupo VIP do WhatsApp? Tem o link aqui do grupo na descrição. Curte, comenta, compartilha, faz tudo o que você quiser com esse vídeo. Convida outras mulheres empreendedoras para fazer parte desse movimento aqui com a gente. Tá bom? Bora assumir essa postura de Eva, aquela que escolhe viver a abundância, e convidar mais Evas para estar aqui nesse movimento com a gente. Combinado? Ó, um beijo grande no seu coração, lindeza, e vejo vocês no próximo conteúdo.